Hello, guys. Good afternoon ou good evening. Não sei que hora que vocês vão assistir o vídeo. A teacher está aqui para tirar algumas dúvidas, né? Fazer uma revisão dos assuntos que foram cobertos na aula de terça-feira, dia 4, né? E 4 não, dia 3 de novembro. E aí eu também vou, tanto para quem fez a aula, né, e estava lá e tal, e para quem não fez também ficar, né, mais atualizado, ok? Então vamos lá. Na terça-feira a gente corrigiu as atividades, né, aquelas questions usando os pronouns, os pronomes, e é isso que a gente vai começar fazendo. Então, página 37, o terceiro exercício, lembra? Essas perguntinhas aqui, ó, que a teacher pediu para vocês responderem em casa. Então vamos lá. Começando. Do you and your friends read books? Vamos lembrar do que a gente precisa fazer para achar esses pronomes, né? Então, para achar pronome, primeiro eu vou achar o verbo. E o verbo aqui dessa frase é read. O que vier antes do verbo é sujeito. Então, antes do verbo aqui eu tenho you and your friends. Gente, se eu for substituir, né, substantivo por pronome, eu vou tirar tudo. Então, eu vou tirar o you and your friends, não fica nada. E no lugar vai entrar o pronome, tá bom? E o que vem depois do verbo, isso é objeto. Então, aqui o objeto são books. Do you and your friends like books? Espero que sim. Se for sim, então vai ser yes, we read them. Eu estava falando like, não sei de onde sai esse like, read. Do you and your friends read books? Yes, we read them. Então, you and your friends. Na resposta, vai ser we. E them, né, vai ser aqui para books. Lembrando que terceira pessoa do plural não tem diferença. Terceira pessoa do singular tem, né? Tem he, she, it, quando é sujeito, him, her e it, quando é objeto. Agora, plural, gente, é tudo igual. Se for sujeito, vai ser they, e se for objeto, vai ser them, ok? Então, they, them. Então, yes, we read them. No, we don't read them. Próximo. Does your boss need a vacation? Então, seu chefe, ele está precisando de férias. Será que seu chefe está precisando de férias? A gente tá? Não. A minha tá, coitadinha. Minha boss está precisando de umas férias. Mas está chegando, né? Vamos ter paciência. Então, does your boss need a vacation? Need é o meu verbo. Your boss vai ser aqui meu sujeito, tá? Antes do verbo é sujeito, tá vendo? Tira tudo. Não existe your, he ou your, she. É she, he, you, sem possessivo. E a vacation. A vacation é meu objeto. E eu também vou tirar tudo. Vou tirar o a. Se tivesse um my, eu tirava também. Se tivesse o que fosse aqui antes, eu ia tirar. Tá bom? Então, does your boss need a vacation? A minha boss, que é uma mulher, precisa. Então, yes, she needs it. Ou no, she doesn't need it. Alright? Vamos lá ver os outros. Do your parents like cell phones? Então, like é o verbo. O que vem antes é sujeito, your parents. O que vem depois é objeto, cell phones. Do your parents like cell phones? Yes, they like them. No, they don't like them. Ok? E o último, do your friends answer emails? Answer é responder.
Então, do your friends answer emails? Answer é o meu verbo. Your friends, sujeito. Emails, objeto. Então, yes, they answer them. No, they don't answer them. Ficou? Certo? Muito bem. E assim ficou, né, essa parte. Tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente vai fazer na aula depois, não vai ser agora. E aí nós passamos para a página 38 para trabalhar com os demonstrativos. Aqui no caso, são adjetivos demonstrativos, porque a gente está trabalhando com eles junto com um sujeito, né? Então, eles são adjetivos demonstrativos. Então, isso que vocês quiserem, eu sempre fico falando, gente, o nome dos termos gramaticais, para o caso de vocês quiserem, de vocês terem vontade de procurar na internet. Nenhum aluno de inglês, né, que está aprendendo inglês para conversar, precisa saber esses nomes, tá? Você não precisa, nunca vai cair numa prova da física, olha, os demonstrativos, qual é a função dos pronomes? Nunca. A função do inglês da física para vocês é comunicação. Vocês não precisam saber esses nomes. Mas eu falo porque se vocês quiserem procurar na internet, né, buscar, é por esse nome que vocês vão achar. Bom, pronomes não, aqui são adjetivos demonstrativos. Vamos lá? Que são 4. Vamos repetir aqui com a teacher. This, that, these, those. 2 aqui são singulares. This e that. Os outros 2 são plurais. These and those. 2 são para as coisas que estão perto da gente. This e these. E 2 são para as coisas que são distantes, longes. That e those. Então, vamos lá? Focando agora na pronúncia. This, that, these, those. Vamos agora ouvir, né, o nosso cyber audio. This car is small. That car is big. These are our cell phones. Those are their cell phones. E assim, this car is small. Small, small. This car is small. That car, that one is big. It's a big car. So this car is small. That car over there is big. This, então, é para aquilo que está perto. E that é para aquilo que está longe. This, perto. That, longe. Agora eu nunca lembro daqui, aqui mesmo. These are our cell phones. These, ó. These are my pencils. Estão perto de mim, é plural. Então, these are my pencils. These are our cell phones. Então, esses aqui são os nossos celulares. Those over there, aqueles lá, ó, longe, are their cell phones. Então, aqueles são os celulares deles, estão lá longe, não estão perto da gente. Those, ok? Então, como eu falei, meio que divide assim, né? This e this, these, perto. That, those, longe. This e that, singular. These and those, plural. Alright? Vamos ver isso aqui mais uma vez aqui, olha. Vamos repetir aí com a teacher. This pencil, these pencils, these pencils. That pencil there, longe. Those pencils over there, aqueles lápis lá de longe, ok? Uma coisa que está longe, que está mais distante, né? Numa relação temporal, né? Those. E eu tenho aqui também, eu fiz, né, um resuminho, vou colocar depois, tá? Lá no grupo também, esse tchu para vocês poderem olhar. Esqueci de share
Estava aqui, já ia começar a explicar sem ter compartilhado. Então, vamos lá? Olha, singular, plural. Here, quer dizer, aqui, perto. There, lá, longe. Vamos repetir? This book. This book. These books. These books. That book. That book. Those books. Eles estão lá longe, ok? Então, agora vamos para o nosso book, vamos voltar para o nosso livro, ainda na página 38, aqui, olha. Tá vendo? Eu vou perguntar e vocês vão responder aí, tá bom? Não fiquem com vergonha de falar com o celular ou com o computador, porque isso é coisa que acontece. Nessa pandemia está acontecendo demais. Então, vamos lá? Eu vou perguntar aqui para vocês, ó. Do you prefer these houses or those houses? Como nessa pergunta tem o or, na resposta a gente sempre vai ser uma frase afirmativa. Vou colocar o livro aqui para eu poder fazer as anotações para vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui, agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Do you prefer these houses or those houses? Então, aqui, ó. Do you prefer or tchananã? Right? Isso daqui um pouquinho. Opa. Sorry. Do you prefer these houses or those houses? Você prefere estas casas ou aquelas casas? Vamos lembrar que aqui você vai sempre responder com uma frase afirmativa. Então, I prefer, que é preferir, né? I prefer, não. I prefer. E aí você vai dizer these houses, those houses e por aí afora. Antes de eu fazer as perguntas e vocês responderem, vamos repetir aqui comigo, ó. Isso aqui. Então, vamos lá? Vou mostrar aqui, ó, tá pequeno, mas é só para indicar onde é que tá aí no livro, tá bom? These houses or those houses. O or em inglês quer dizer ou. This exercise or that exercise. This beach or that beach. Ok? Então, guys, do you prefer these houses or those houses? Do you prefer these houses or those houses? Very good. Segunda pergunta. Do you prefer this exercise or that exercise? Very good. Do you prefer this beach or that beach? Do you prefer this beach or that beach? Very good. Ok? Bom, então os demonstrativos são isso. E vocês reparem que nessas perguntas específicas que a gente fez agora, a gente sempre repetiu. E na resposta também repetiu. Então, ó, these houses or those houses. Para evitar essa repetição de termos, né, que é muito, né, não soa bacana, em inglês é muito comum usar o one. E aqui nesse caso, gente, ele não é número, ele passa a ser quase um pronome, né? Então, vamos ver aqui. Do you prefer this car or that one? O que é esse one aqui? Esse one está sendo usado para que eu não precise repetir a palavra car. Se eu perguntasse, do you prefer this car or that car? Estaria errado? Errado, não, mas sou estranho. E se vocês estiverem nos Estados Unidos, vocês vão ver que não é assim que eles perguntam muito, tá? Eles vão sempre podendo preferir
usar o one. E aí, do you prefer this car or that one? Vamos ver aqui se tem mais coisas para nós. Então, we use one in place of a noun, so we don't repeat it. Então, a gente usa o one no lugar de um substantivo para que nós não precisamos repeti-lo, né? Que a gente não precise repetir esse pronome. Então, Steve prefers a small car and Bella prefers a big one. Tá vendo? Isso é muito comum. É muito comum também em perguntas ou respostas. Então, aqui, quando eu perguntei, do you prefer these houses or those houses? Você podia responder, I prefer those ones. Sou estranho? Às vezes eu acho que soa, né? A Vivi achou até que soa esquisito. Mas é bastante comum. Então, do you want this one or that one? Você quer esse ou aquele? Né? Então, isso é, esse uso do one como se ele fosse um pronome, ele é bem, bem comum na língua inglesa, acontece o tempo todo. Eu tenho aqui mais alguns exemplos para vocês irem se aclimatando, né, irem se acostumando com esse uso diferentão. Então, do you like the horror movie or the funny one? Tá vendo aqui? Para não ter que repetir a palavra movie, eu usei a palavra one. Horror é filme de horror, né? Filme de terror. Então, do you like the horror movie or the funny one? Funny é divertido, engraçado. Então, aqui eu usei na pergunta para não repetir movie. Aqui está numa frase afirmativa. The blue house is small, but the white one is big. O que acontece é que na língua portuguesa, eu não preciso desse coisinha aí depois do white, né? Eu, em português, falaria, a casa azul é pequena, mas a branca é grande. E não fica, a frase fica ok. Mas em inglês a frase fica parecendo que está faltando alguma coisa. Então, the blue house is small, but the white one is big. Então, o one aqui está servindo de substituto para house. Very good. Do you prefer this exercise or that one? Você prefere esse exercício ou aquele? Então, aqui, né, o one, ele entra para eu não repetir a palavra exercise. Em português, precisaria? Não precisaria, mas aqui é inglês, e no inglês precisa. Então, a gente usa o one para não ficar repetindo, né? Do you like big hotels or small ones? Você gosta de grandes hotéis? Do you like big hotels or small ones? Então, o one aqui, ele serve, né, como um pronome para que não seja repetida a palavra, não fixa repetida o tempo todo. Alright? Muito bem. Nossa, a gente fez tanta coisa na aula de ontem, fez mesmo, mas agora vai ser a última. Tchan, tchan, tchan. E aí a gente vai parar um pouquinho, ok? Ontem nós trabalhamos na página 39, mas mais especificamente aqui embaixo. Nós estudamos a pronúncia dos verbos regulares no passado, esses verbos que ganham ED no final, né, como eu já comentei com vocês, e a gente vai estudar mais a fundo hoje, essa formação gramatical, como é que ficam os verbos, coloca ED, como é que é isso a gente vai ver hoje. Mas a pronúncia nós já começamos a treinar na aula passada, e eu coloquei até um vídeo lá no grupo que você pode assistir, e a gente vai continuar, né, falando disso sempre. Gente, a pronúncia desses verbos é muito importante porque é um vício de linguagem que quando a gente adquire assim no começo, é muito difícil de tirar depois. Então, verbo regular em inglês termina em ED, mas o som de E nunca é pronunciado, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, vamos olhar aqui a nossa listinha de verbos que tem lá no livro. Vamos lá, page 39, language breaks. Quer ver? Eu vou colocar aqui para tocar, só para ele poder aparecer para mim, senão você sabe que ele não aparece, né? Aproveitem para ouvir bem, apurem o ouvido para que vocês ouçam as pronúncias. Base form. Decide. Simple past. Decided.
Então, base form, decide. Base form é a forma base do verbo, né? Como é que ele fica sem nenhuma conjugação. E depois vai vir o simple past, decided, ok? Exceed. Exceed. Exceeded. Exceed. Exceeded. Visit. Exceeded. Visit. Visited. Visited. Peraí, Analyze. gente. Base form. Decide. Simple past. Decided. Exceed. Exceed, Exceeded. exceeded, Visit. visit, Visited. visited, Analyze. analyze, Analyzed. analyzed, Refer. refer, Referred. referred, Return. return, Returned. returned, Review. review, Reviewed. Travel. eita, Travel. Finish. Finished. Help. Helped. Like. Liked. Stop. Stopped. Talk. talk, Talked. talked, Think. thank, Think. thanked, Wash. wash, Washed. washed. Então, o que eu, né, precisei aqui dos verbos para mostrar para vocês? Olha só, decide, decide, e agora quando vem o ED, como é que a gente faz? O E nunca vai ser pronunciado, nunca vai ser decided, analyzed, finished, nunca, 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 tá, gente? E se policiem, porque esse é um defeito de pronúncia. Tem coisas que a gente, em inglês, mas eu não pronuncio igual ao americano. Não tem problema, porque tem coisas que não tem que ser pronunciadas igual, porque tem questão de sotaque, né? Cada um vai com o seu. Mas esse ed no final é um defeito de pronúncia, é uma construção fonética que não existe na língua inglesa. Então vai soar muito estranho, né? E a gente quer que vocês falem um inglês mais bonito, mais bacana. Então, já vão tirando esse E da cabeça de vocês. Nunca é som de E. E aí a gente tem os casos. Vamos lá, você viu que aqui tem 3 colunas diferentes. Os verbos que terminam já em D e T, e aqui, deixa eu colocar aqui, que tem alguns outros que eu... Oi? Deixa eu colocar aqui que tem uns outros, em vez de botar o annotate, eu botei o... Ok? Então, tem outros? Tem, sim, teacher. Tem o want, need, ok? E todos os verbos que terminarem em T e D. Teacher, decide termina em E, mas os sons finais de E em inglês nunca são pronunciados. Então, aqui é como se ele terminasse com D, tá bom? Vamos fingir que ele termina com D. Quando o verbo terminar em D ou T, o som vai ser um id, bem curtinho. Vamos lá? Decide, decided. Repetindo comigo. Decided. Exceed, exceeded. Visit, visited. Want, wanted. Need, needed. Tá vendo? Um som de id. Needed, wanted, visited, exceeded, decided. Very cool. Agora eu vou stop share aqui um minutinho, porque o que eu vou explicar agora, vocês precisam ver meu rosto. Vamos lá? Bom, as outras 2 colunas vão variar também de som, dependendo se o som for voiced or voiceless. O que é um som voiced? É um som que, para produzir esse som, a gente precisa colocar aqui as nossas cordas vocais para trabalhar. E aí, você percebe que tem uma vibração aqui na garganta quando você pronuncia esses sons. Quer ver? Vamos aí comigo. Ou coloca o dedo assim, ó, aqui na frente do seu pescoço. É aqui onde fica, né? Os meninos têm aqui o pomojadão. Então,
Vamos repetir comigo. E tem um som que eu vou falar com mais força para você ver, tá bom? Open. Estão sentindo a vibração? Open. Analyze. Prefer. Estão sentindo? Esses são os voiced sounds. Voiced sounds. E esses sons, né, os verbos que terminam com esses voiced sounds, eles vão ganhar no final, na pronúncia do ED, um som de D. Então, vamos lá comigo? Vou pegar aqui os do livro mesmo. Tá bom? Deixa eu abrir de lá, né? Que a gente olha junto, fica mais fácil para nós todos. Vamos lá? Eu vou olhar aqui e vou deixar pequeno, porque você não, mas aí você tem que baixar para olhar para mim também, não adianta. Vou colocar tudo aqui, porque a gente olha tudo junto. Esse vídeo vai ficar com 3 horas de duração, né? Mas não tem problema. Vamos lá? Analyze, analyzed, prefer, preferred, return, returned, review, reviewed, travel, traveled. Então, quais são os voiced sounds? Os sons de Z, de R, de N, de vogais, tirando a letra E, o L, o N, eu já falei, né? E alguns outros, tá bom? São os sons que são vocalizados, são sons voiced, então eles precisam desse e eles terminam com D. Vamos lá mais uma vez? Analyzed, preferred, returned, reviewed, traveled. Nunca é um som alongado. Som de consoante no final das palavras em inglês sempre é um som curto, assim, um t, mas é D, tá bom? É som de D. Esses aqui já são os sons voiceless. Vamos lá fazer aquele nosso teste. Mais uma vez, a gente vai considerar aqui, né? Então, voiceless sounds são sons que são produzidos aqui na boca ou no nariz e não precisam das cordas vocais para serem emitidos. Vamos lá, ó. Eu vou falar a palavra e vou um som, você vai fazer a mesma coisa e a gente vai, vamos lá? Finish. Não dá. Stop. Nada. O think. Se você forçar, aí você vai fazer tipo um, né? E aí tá, mas o som do K mesmo não é assim, é nada de vibração. Esses sons de sh, P, K, o próprio som do P, stop, são sons voiceless sounds. E para esses, o som final do verbo regular vai ser T. Vai ser um t, t. Vamos lá? Então, let's go. Finish, finished. Help, helped. Like, liked. Stop, stopped. Talk, talked. Thank, thanked. Wash, washed. Vamos agora só os verbos flexionados. Finished, helped, liked, stopped, talked, thanked, washed. Muito bem. Isso aí. Você vai treinar sempre. Teacher, no começo tem que lembrar? Tem que lembrar. É uma analogia que eu até já usei aqui para vocês. Quando você dirige, quando você anda de bicicleta. No começo tem que ser tudo. Não, deixa eu lembrar que tem que fazer assim. Deixa eu lembrar que não posso parar de pedalar. Depois vira automático. Com isso aqui vai ser assim também. No começo você vai precisar, deixa eu lembrar que a pronúncia é assim. Depois a pronúncia vai ficar natural e você não vai precisar mais ficar pensando no que você precisa fazer, tá bom? Então, esses são as diquinhas de pronúncia que a gente tem aqui. Eu também falei de uma outra dica de pronúncia, que talvez depois eu coloque também um vídeo, eu não quis colocar os dois juntos para não encher demais de coisas,
que é o som do TH. O som do TH também tem esses sons diferentes. Ele existe voiced e voiceless. Por exemplo, e por que eu falei logo para vocês? Nesses demonstrativos aqui, olha, o som do TH é voiced. Diferente da palavra thank you, onde ele não é voiced, ele é voiceless. Então, vamos ver a diferença, ó. Lembra quando eu falei de thanks? Ó, thanks. Deixa eu pensar. Think, que é pensar. Thanks, think. Esses voiceless sounds são parecidos com aquele que eu já falei com vocês, da sopa de cebola, lembra? Sopa. Thanks. Quando você vai para o N é voiced, mas o não é. Já o this, o that, esses são voiced sounds, ó. This, that. Então, ele é um pouquinho diferente. É legal saber dessa diferença também e produzir essa diferença. Porque this, ó, this não é this, porque diz é outra coisa. É this, that, DAT é outra coisa. Até existe uma palavra, um DAT. Não lembro o que é, mas existe. That, no that. Nada de that. É that, this, thanks, nada. E aí vocês vão treinando e vão aprendendo, e vão treinando, e a gente vai chegando lá, ok? Bom, então foi isso que a gente fez na aula de terça-feira, dia 3, depois do feriado. E na aula de hoje a gente vai fazer um monte de coisas, espero ver vocês lá. Beijos e see you!